A palavra está lá em Salmos 42. Vamos ler do 1 ao 5. A palavra primeiro ela vem de encontro com o nosso coração, né? Salmo 42? Isso, do 1 ao 5. Eu normalmente sou uma pessoa extremamente alegre, sou extremamente pra cima, sou agitada, eu sou assim, bem doida. E essa semana, glórias a Deus, né? Comecei com tudo, eu sempre começo segunda bem animada, mas no meio da semana pra cá eu fui tomada por uma inquietação, fui tomada por algo que não me deixou em paz. E essa palavra vinha de encontro ao meu coração o tempo todo, então vamos ler. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzida à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça entre a multidão que festejava. E aí esse foi o que falou comigo mesmo. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Então, de fato, nós, por sermos cristãos, nós não estamos isentos de sentir ansiedade, nós não estamos isentos de ter as aflições. Então, eu não entendia o que se passava, mas eu não estava bem, eu estava muito inquieta e um nervosismo e uma angústia, uma coisa que me tomou de um jeito que não me deixou comer. E eu, que agora voltei para minha vida fitness, passei mal na academia e, assim, o coração querendo correr enquanto o corpo está parado. Desespero. E eu o tempo todo, Senhor, cadê o Senhor? Me ajuda porque eu não estou conseguindo, eu não consigo falar, eu não consigo orar, eu estou travada, o que está acontecendo, por que eu estou inquieta? E aqui o salmista, ele nomeia, né, aquilo que ele está sentindo, porque a alma ela precisa de direção e não de negação. E a paz ela não nasce do que é reprimido, mas sim daquilo que é entregue. Então, tinha que entregar, Senhor. Te entrego essa minha angústia, te entrego essa minha aflição, eu te entrego isso que me deixa inquieto, eu te entrego tudo o que está acontecendo. Eu talvez não estou com um olhar tão atento aos detalhes, mas que o Senhor me mostre, me direcione no caminho certo, me direcione a orar do jeito certo, mas tira isso de mim porque eu me sinto longe de ti, eu me sinto longe da tua presença e eu não quero isso. Mas assim, aquele desespero continuava. E esse versículo falando comigo o tempo todo, né? Por que tá triste minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Só que aquele barulho dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração angustiado, não deixava eu escutar o Senhor. Porque o barulho maior estava dentro de mim. E como é difícil a gente silenciar o nosso caos, silenciar a nossa rotina, a gente se tirar desse lugar de corrida e nos colocar no lugar e nos permitir pausar e escutar o Senhor. Então, a esperança, ela é a âncora quando tudo está à deriva. A esperança está no Senhor, né? E aqui também fala do louvor, né? E o louvor, ele não é o fim da dor, mas ele é o início da cura. Então, que a gente possa silenciar o mundo, silenciar a nossa mente perturbada, inquieta, a minha pelo menos estava, e nos atentar ao Senhor, nos colocar, nos dar essa pausa que a gente merece, parar com essa correria, porque às vezes a gente realmente precisa se trancar no quarto e deixar o trabalho, deixar o filho um pouquinho no canto, deixar o afazer, deixar as coisas e Senhor, me mostra qual é o caminho, me direcione, me ajuda, esteja comigo. Então, hoje, a gente, todo sábado realmente é uma luta para vir ao culto. Não todo específico, mas a grande maioria para a gente vir. E eu já falei, Senhor, eu vou em busca do teu colo. Porque ainda que eu tente aqui silenciar a minha mente, o meu barulho, eu preciso de ti. Eu preciso do teu colo, eu preciso que o Senhor me direcione. Então, que seja através de uma oração, através de um louvor, através de uma palavra, mas eu sei que o Senhor vai estar ali
O Senhor está comigo o tempo todo, mas como é bom a gente estar no templo, a gente buscar Ele na casa dele, porque é necessário, a gente precisa estar em comunhão. E que pena aqueles que não estão aqui. Quem perde eles? Então é isso. O Senhor falou muito comigo sobre ansiedade. Fazia muito tempo que eu não tinha uma crise tão forte como eu tive nesses últimos dias. E como é difícil a gente inquietar. Ainda que eu fico comigo, né? Meu Deus, Senhor, a gente não faz tudo certo porque a gente não é perfeito, a gente é falho. Infelizmente, ainda que a gente tente, a gente erra no caminho. Mas que bom que tem o Senhor para sustentar, para nos direcionar, para dar a mão, né? Glória a Deus por isso. Então, que a gente aqui consiga, que o Senhor Ele fale conosco através de louvor, através de oração. A presença dele, ela é o suficiente, ela nos basta. Então que a gente consiga nos silenciar para nos concentrar nele. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor. Graças te damos por mais um dia. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo privilégio, Senhor, pela dádiva de podermos despertar bem, com saúde, pela nossa família, pelo nosso emprego, Senhor. Obrigada pela tua provisão. Obrigada, Pai, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelo teu amor incondicional, pelas tuas misericórdias e pela tua graça derramada sobre cada um que aqui está. Cuida, Senhor, dos nossos corações, da nossa mente, Senhor. Não permita que nada nos distraia nessa noite. Amém. Que a nossa mente, o nosso coração esteja voltado somente a Ti, em ouvir a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja um solo fértil e que cada palavra que semeada, ela venha frutificar, Senhor, Amém, em nome de Jesus. Te agradecemos por cada um que aqui está. Pai, abençoa aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui. Não deixe, Senhor, que eles percam de sentir a Tua presença. Fala com eles onde quer que eles estejam, Senhor. Ó Senhor, que a Tua presença nessa noite ela não seja só sentida, mas que ela seja palpável, Pai. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amém, amadas? Amém. Glórias a Jesus. Amém. Estava compartilhando agora há pouco aqui, com a Amable sobre algumas experiências que Deus tem nos dado essa semana, E como eu sou grato a Deus por esse tipo de experiência, Eu já tive várias vezes e essa semana tem se repetido, Que é quando o Espírito Santo começa a cantar uma música pra gente, E é tremendo, Eu vi o Espírito Santo cantar uma música. E essa semana ele cantou algumas músicas que fazia tempo que eu não tocava essas músicas. E uma delas eu separei para a gente estar adorando aqui. É uma música do pastor David Keelan, que fala geração que dança. A tua graça nos faz dançar, com toda a força celebrar. Dançaremos gratos por teu amor. Então a graça dele nos faz dançar. Saber que nós servimos a um Deus que nunca desiste de nós, que está sempre ali com as mãos estendidas, Quando a gente tropeça, Ele estende a mão. Se a gente cai, Ele estende a mão. Se a gente vence, Ele estende a mão. Se a gente perde, Ele estende a mão. Ele está com a gente o tempo todo. Ele é Emmanuel, Eu conversava com a minha cunhada hoje à tarde, falando sobre a capacidade que Deus nos dá também de fazer escolhas, o livre-arbítrio que Ele nos dá, Só que antes de nos dar o poder de decisão, Ele sempre nos mostra o caminho melhor. Ele sempre vai mostrar um caminho melhor. O caminho melhor, normalmente, ele é mais estreito, ele é mais apertado, ele é mais difícil. Mas se a gente quiser optar por outra decisão, outro caminho, não tem problema, Ele vai deixar, porque Ele não vai impedir a gente de seguir o que a gente acha que tem que seguir. Mas Ele sempre vai mostrar, o caminho é esse. Siga por aqui, Porque Ele cuida de nós. Ele não é um pai irresponsável, Ele não é um pai que ausente. Não, Ele é responsável. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E se a gente for atento, Ele fala com a gente pelo Espírito, Ele fala com a gente pela palavra, Ele fala por sinais, Ele fala usando pregadores, Ele fala o tempo todo. Ele
Tem até uma passagem na Bíblia, né? É um texto de Isaías que fala sobre o caminho da santidade, né? E ali diz que até os loucos vão acertar o caminho, né? Até os loucos, né? Ou seja, a gente só erra se quiser. Só erra se quiser. Às vezes a gente faz de conta que não está entendendo. Porque às vezes Deus fala coisas que a gente não quer ouvir. E aí a gente faz de conta que não está entendendo. A gente tenta se iludir, né? Mas não há por que se iludir, né? A gente só precisa confiar. Confiar que o que Ele tem para nós é bom, é perfeito e é agradável, né? Deus tem planos de paz para nós, planos de nos fazer prosperar, né? E nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum o que Ele tem preparado para nós. Então, tem dificuldade, tem luta, tem desafios? Tem. Mas também tem vitória, tem bênção e tem celebração. E nessa noite nós queremos começar esse culto celebrando Amém. essa graça que nos faz dançar. Amém? Amém. Aleluia. Vamos lá. Tua graça nos faz dançar, toda força celebrar, dançaremos gratos, tua amor, tua glória nos faz cantar, toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. Quero transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus, tua misericórdia, ó Deus. Seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus, a tua glória, ó Deus. A tua graça nos faz cantar, toda a força celebrar, dançaremos teu amor. Vamos de novo que o pastor errou. Tua graça nos faz dançar, toda a força celebrar, dançaremos gratos, teu amor. Tua glória, a tua glória nos faz cantar, toda a terra te exaltar, cantaremos glórias a ti, Senhor. Quero transbordar, por nos perdoar, por te conhecer, não podemos nos calar, seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia.
Queremos celebrar a tua graça, Senhor. Celebrar a tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. E a tua glória, Senhor. A tua glória que tem sido constante em nossas vidas, Pai. Oh, a tua glória que tem sido presente em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, por nos permitir carregar esse peso de glória, Pai. Tua palavra diz que as tribulações que nós passamos não são para se comparar com o peso de glória que o Senhor tem preparado para derramar sobre os teus filhos nesses tempos, Senhor. Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, e jamais se esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai
noite você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! 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 Semana que vem eu estarei fazendo uma viagem para a cidade de Chapecó. Eu vou estar comemorando o aniversário da empresa que eu trabalho já há 9 anos. Né? O dono dessa empresa também se chama Paulo. Né? E assim como Paulo, tem Paulo na Bíblia. Né? E uma vez conversando com o seu Paulo, né? Graças a Deus eu tenho a amizade dele. Né? Nós conversamos já muitas vezes. E que benção poder ser amigo do dono, né? E uma vez conversando com o seu Paulo, a gente estava falando, né, sobre as fases da vida, né? A vida ela é feita de ciclos, ela é feita de fases, né? E tem ciclos de dor e tem ciclos de alegria, né? A Bíblia fala, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, né? Tempo de falar, tempo de silêncio. Então a Bíblia, ela cheia, a vida da gente ela é cheia de ciclos, né? E assim como o tempo da alegria ou um tempo de êxtase, quando a gente está vivendo, né, um tempo de muita euforia, né? A Mabel falava aqui, né? Ela tem essa característica. Esse tempo às vezes ele passa, ele não é uma constância para sempre. Ninguém consegue estar sorrindo o tempo todo, feliz o tempo todo, cantando o tempo todo. Que bom que fosse assim, né? Mas não é assim. Mas assim como o tempo da alegria, daquela euforia, né? da conquista, muitas vezes de algo novo, de um emprego, uma porta aberta, uma bênção, uma vitória, enfim, esse momento passa, mas também o tempo do luto também passa, né? Às vezes é o tempo do luto, o tempo da dor, o tempo do choro, o tempo da lágrima, mas esse tempo também vai passar, né? Também não é para sempre. Então nada é para sempre, né? Assim como o tempo da tristeza não é para sempre, o tempo da alegria também não é para sempre. Agora, no Senhor, né? No Senhor, no Espírito, eu posso me alegrar, apesar das circunstâncias, apesar do dia mau, apesar dos momentos difíceis, apesar do luto, eu posso, no dia mau, eu posso me alegrar no Senhor. Porque o Espírito que há em mim, ele é alegre. O Espírito que há em mim, ele não chora, ele não fica triste, quem fica triste é nossa alma. A Márcia falou aqui no começo, nossa alma, ela se abate, nossa alma se perturba, né? Mas o Espírito, ele é feliz o tempo todo, porque ele está conectado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito alegre. Aleluia. Vou cantar mais um louvor que eu ouvi essa semana, e eu cantei ele poucas vezes, e eu amei aprender esse cântico aqui. Estou aprendendo ainda, né? Eu sou metido, eu canto enquanto estou aprendendo, mas é uma letra de uma música, a música que lembra, né, que o nosso Deus, ele é o grande eu sou, né? E quando a gente fala que o nosso Deus é o grande eu sou, esse grande eu sou diz respeito a muitas coisas, mas eu gosto de me lembrar que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, né? Um Deus que ele tem poder de fazer qualquer coisa, poder de fazer o impossível, né? E se alguém chegou aqui nessa noite precisando, né, de alguma coisa que aparentemente seja impossível, eu quero lembrar, né, as senhoras, que o nosso Deus é especialista
em causas impossíveis. Amém? Aleluia. Quero estar perto de ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos do céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou, 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 grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios a fugir na missão do nome dele. Rei de majestade, não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder. Grande eu sou, 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 grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Aleluia. Se eu te lembro nessa noite que você serve a um Deus poderoso, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que parou o sol, o mesmo Deus que ressuscitou mortos, que curou enfermos e que tem o mesmo poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todo o poder está em suas mãos. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus.
Aleluia. Recebe o nosso louvor, Senhor Jesus. Pode se sentar. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Cumprimento mais uma vez a igreja, né? Vamos ser fiel no pouco, que no muito eu sei que o Senhor vai nos colocar. Amém. Amém, né? Palavra para nós hoje, dízimos e oferta, nem precisa, né? Porque nós já conhecemos, né? Mas eu vou ler um pedacinho aqui do trecho da Bíblia que o Senhor falou comigo, né? Está em Mateus 6, 33. Né? Não precisa nem ouvir, se querer só. Não precisa nem ouvir, não precisa nem abrir, só ouvir. Ouvir é bom, tem que ouvir. A fé não ouvir, né? Vamos ouvir a palavra de Deus, né? Mateus 6, 33. Vocês podem até dizer, essa palavra em dízimos e oferta? Sim, irmãos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão serem acrescentadas. Né? O que o Senhor fala para nós, né? Dízimos e oferta, o dízimo, quando nós somos um dizimista fiel, primícia, né? Primeiro Deus. E aqui está dizendo, né? Primeiro o reino de Deus. E quando a gente traz nossos dízimos e oferta no altar do Senhor, nós estamos honrando a Deus. Ele é primícia. Nosso Deus, Ele não é Deus de migalhas, de resto. Ele é de primícia. E muitas vezes a gente vê que quando chega essa parte no culto, ou quando o irmão está na caminhada, como eu já vi pessoas se afastar quando falam do dízimo. Eu já vi pessoas sair da igreja no momento que é falado de dízimos, né? Eu digo assim, ó, que o Senhor nos abençoe e assim e que a gente siga essa palavra. Primeiro o reino de Deus, né? Senhor, que Ele é primícia, porque para nós não deixar como muitas pessoas o inimigo soprar no ouvido, porque vocês não administram esse dízimo, né? Com cesta básica, fazendo as coisas. E eu digo assim, irmãos, para nós não deixar se levar por essa voz que não é de Deus, né? Porque dízimos, o nosso dízimo não cabe a nós administrar. Nós podemos administrar, sim, as nossas ofertas. Fazer cesta básica, abençoar alguém com as nossas ofertas. Dízimos não cabe a nós. E cada vez que a gente traz o dízimos no altar do Senhor, tem Ele como primícia. Estamos primeiro buscando Ele, nós estamos honrando o nosso Deus. O nosso Deus precisa? Não. Ele é o dono do prata, Ele é o dono do ouro. E por que o Senhor nos pede dízimos e oferta? Para que estejamos humildes, né? Porque muita gente, o dinheiro tira a humildade. Muita gente faz do dinheiro o seu senhor. Pecado ter carro novo? Não. Pecado ter uma casa nova? Não. Pecado sonhar? Não. Os filhos de Deus, eles sonham. O que é pecado é nós fazer do dinheiro o nosso Senhor. Né? Não ter humildade, não ter compaixão e deixar o dinheiro falar mais alto. Então, como eu ia descer dali embaixo, eu estava ali embaixo, meu sobrinho veio trazer a Amado, ele disse, vamos ficar para o culto? Ele assim, não, que eu tenho isso e aquilo. Primeiro o reino de Deus, que a gente sabe, como fala, não é eu que falo, é a palavra aqui, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Aí às vezes tem pessoas que às vezes até um dizimista e acha que tem que ser tudo. O Senhor diz que o que Ele diz aqui, tudo o que nós precisar, que for necessário para nós, o Senhor não vai nos deixar faltar, tá? Porque o Senhor, a palavra diz que o justo não mendiga o pão, né? Então o Senhor não vai deixar faltar o que precisa para nós. Amém, irmãos? Amém. Então eu convido os irmãos. E outra coisa que eu quero dizer também assim, ó. Adorar o Senhor não é só levantar nossas mãos, não é só dobrar o nosso joelho.
É entregar. O Senhor procura verdadeiros adoradores. É entregar. Eu sempre friso aquela mulher do vaso de alabastro. Ela entregou o melhor dela. Enquanto ela adorou, tudo bem. Enquanto ela levantou as mãos, tudo bem. Enquanto ela se ajoelhou, tudo bem. Mas na hora que ela se doou, veio a murmuração. Por que não vende e não dá esse dinheiro para os pobres? Mas quem falou isso, né? Judas, ele não estava preocupado com os pobres, e sim com ele mesmo. Então, eu creio que nós aqui, né, a gente já se conhece, que nós não somos, né? Nós não vamos nos preocupar com o que o inimigo fala nos nossos ouvidos. Nós vamos continuar sendo dizimista e ofertante fiel ao Senhor. Amém. Convido os irmãos, se trouxerem dízimo, se trouxerem oferta, a pôr uma oração. Glória a Deus pela nossa vida, né? Se eu te dou 2 ou 3 reunidos, que ali Ele está, e a gente tem certeza que a presença dele é real nesse lugar. Que quando nós chegamos, Ele já estava nos esperando. Vamos estender nossas mãos e vamos pedir para que o Senhor abençoe. Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, cada dízimo, cada oferta, Senhor. Senhor, nos abençoe, Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para nós entender melhor essa palavra e para que nós possamos orientar as pessoas que não entendem, Senhor, que primeiro é o Senhor e que o Senhor não precisa de nada disso, que é nós sim que precisamos. Senhor, eu te peço, Senhor, sabedoria, discernimento, Pai. Está aqui, Senhor, nosso dízimo, nossa oferta, Senhor, que é para que o Teu reino cresça, Pai. Abençoa, Pai poderoso, cada um que aqui está. Essas pessoas, Senhor, que não têm esse desejo no coração, Senhor, que venha, Senhor, a criar esse desejo no seu coração de ser um dizimista fiel. Eu oro, Senhor, por cada um que aqui está e esses que não estão aqui nessa noite, Pai. E assim eu oro e graças te dou. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Graças nós te damos, Pai. Graças e louvores é para ti, Senhor.